A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu vou meditar aqui com vocês o texto, compartilhar, o texto de Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E vi, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas foi-se, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Israel adulterou com deuses de pau e de pedra, com deuses de madeira, com deuses de pedra. Hoje em dia, deuses de porcelana, deuses de vários tipos de gesso, de vários tipos de material. Nesse caso aqui ele está falando com as pessoas que já conheciam a palavra. Os que não conhecem a palavra, muitos vão rejeitar isso que nós pregamos, que a palavra de Deus nos orienta. Cabe você seguir ou não, mas eu escolhi o melhor caminho, de seguir a palavra de Deus, o caminho da verdade, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, Igreja do Senhor Jesus, leia Efésios 6, leia a palavra de Deus, porque se nós não lermos a palavra de Deus, nós podemos nos desviar para caminhos tortuosos. E muitos estão trocando de Deus. Muitos estão trocando de Deus. Por quê? Porque às vezes não se sentiu satisfeita. Não achou que Deus tem que dar bênção no momento certo. Mas não é assim. Não é dessa forma. Então, se você se desviar para adorar deuses de pau e de pedra, não vou comentar sobre religião. Não vou comentar sobre religião. Deus é espírito. Deus não é religião. Mas o único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E eu estou falando isso para a Igreja do Senhor Jesus. Para se armar com a armadura de Deus, que é a palavra, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar de ler a palavra. Nós temos que ler de Gênesis a Apocalipse. Porque todos nós estamos sujeitos a nos desviar. Mas quem lê a palavra mesmo, quem recebeu o Espírito Santo de Deus, quem recebeu o batismo do Espírito Santo, o batismo de fogo, é aquele que lê a palavra de Deus. Não é aquele que fica só recebendo revelação. Não é aquele que fica só pulando, se jogando na igreja, se fazendo, rodopiando. Não tem nada contra isso. Mas nós temos que ler a palavra de Deus. Porque se a gente não lê a palavra de Deus, nós não vamos sobreviver nessa terra. Nós não vamos sobreviver às perseguições que estão por vir e que já estão tendo. Mas vai haver uma época que vai ter perseguição. Nós não sabemos. Perseguições cruéis. Nós não sabemos quando. Mas nós temos que nos preparar. E o que a palavra de Deus nos orienta? É nos revestir da armadura de Deus. Nos revestir da palavra de Deus, da espada do Espírito. Nós nascemos cegos espiritualmente. Então nós temos que ler a palavra, porque a palavra de Deus no Salmo 119 diz o quê? Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E se ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós temos que ler. Isso é simples. O Evangelho
a Bíblia, Deus, isso tudo é simples. É simples. Então Deus está dizendo aqui para Israel, que é também a igreja de hoje: não se desvie, não se prostitua, porque você vai receber o divórcio de Deus. Você vai receber o divórcio, a carta de divórcio de Deus. Você vai estar adulterando espiritualmente. Veja que muitos não compreendem o que o Espírito de Deus fala. Muitos não compreendem o Espírito de Deus. Por quê? Porque não buscam o Espírito de Deus. Porque se buscasse o Espírito de Deus, não estaria sendo enganada. Porque a terra está sendo contaminada, não é por culpa só das pessoas que já estão perdidas no mundo. A terra está sendo contaminada porque muitos que foram igreja estão se desviando para se prostrar a deuses de pau e de pedra. A deuses de pau e de pedra. Veja bem isso. Vou fazer uma pergunta. Você já trocou de time de futebol? É muito difícil, né? Agora, se seu time de futebol, ele perde, ele não tem vitória, você muda de time? Não, né? Então por que você muda de Deus? Por que você muda do Deus que é verdadeiro para deuses falsos? Porque a palavra de Deus diz tudo isso. Que há deuses falsos. Desde lá, da época de Moisés, da época de Faraó, Deus mandou pragas para envergonhar o Faraó, que se dizia Deus, né? Então, permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Porque se você permanecer na palavra, você vai ter vitória. Mas vitória em todos os sentidos. Principalmente a vitória espiritual. Mas Deus, Ele não dá vitória no momento que você quer. É no momento certo. Nem tudo Deus dá. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa quiser uma bênção financeira, ela vai continuar estando na casa do Senhor? Ela vai comprar um iate e vai ficar passeando, vai passear domingo e vai esquecer de Deus. Então, para ter bênção, não bênção só material, mas bênção espiritual. Porque a intenção, né, Deus, ele dá a palavra, Deus, ele dá a parte material, o que você quer, mas nem sempre no momento certo. Mas nós sabemos que nós temos uma vitória, que é a vitória da salvação. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E primeiramente nós temos que buscar o espiritual, porque o espiritual é o mais importante. Porque sem você se alimentar espiritualmente, você não vai ter vitória no mundo espiritual. Não é só vitória no bênçãos materiais. Bênçãos materiais você consegue, pode acontecer se você trabalhar, conseguir uma casa, conseguir um carro e tal, mas isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. O que Deus quer é que nós possamos adorá-lo em espírito e verdade. Esse é o foco. Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Então eu deixo essa palavra, que nós temos, tempo, nós temos que nos santificar, para nós termos vitória também, principalmente na parte da política, na parte política. As trevas não vão vencer, porque Deus colocou aquele homem no governo do Brasil. E não vai tirar. A vitória é certa, mas temos que continuar clamando, temos que continuar orando e continuar buscando a santificação. E que Deus
vai abençoar a terra do Brasil. Deus vai salvar o Brasil de toda a corrupção. É claro que corrupção existe no mundo todo, mas a corrupção aqui no Brasil é escancarada. Mas para que Deus possa dar essa vitória ao povo brasileiro, nós temos que continuar orando, clamando, jejuando. E também buscando, procurando se santificar. Porque quanto mais nós buscarmos o lado da carne, a terra vai ser contaminada. A terra continuará sendo contaminada. Porque há muita depravação. Há muita depravação. Nós estamos nos tempos piores que Sodoma e Gomorra. Então, a cada dia Deus vai vendo, né? vai acompanhando isso. Mas Deus, Ele está a favor do povo que ainda está aqui na terra. Está a favor de pessoas que estão buscando, sim, a Ele, que estão se santificando. E Ele vai dar vitória ao povo brasileiro que está realmente buscando a Deus. E nada e ninguém vai tirar aquele homem lá do governo, porque foi ele que colocou. As trevas já perderam, as trevas vão se frustrar. Declare hoje, profetiza. Assim como Amós profetizou, assim como os profetas do tempo passado profetizaram sobre a terra que estava contaminada e pedindo misericórdia a Deus, porque Amós também pediu misericórdia a Deus. Mas Deus, Ele mandou o castigo, mandou as pestes, mas Ele não destruiu aquela terra. Deus teve misericórdia, Deus ouviu Amós. E se Deus ouviu Amós, nós temos que ser os profetas desse tempo. E para Deus nos ouvir, nós temos que nos santificar. Nós temos que tomar a armadura de Deus, como está em Efésios 6. Nós temos que ler a palavra, buscar a Deus, buscar enquanto é tempo, porque a terra está contaminada. A terra está contaminada de adultério, prostituição, mas não só adultério carnal, mas adultério espiritual. Amém? Então, fica essa mensagem e que Deus abençoe esta nação, né? Que os planos das trevas já estão frustrados em nome de Jesus. Eu declaro isso. E que esse homem que já foi levantado por Deus, ele não vai perder as eleições. Ele não vai perder. Então, esse homem que Deus colocou, ele vai ser reeleito novamente. Em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo. Em nome de Jesus. Amém.